E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 14h34, 20/9/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado, direto ao ponto, sem muita enrolação. Hoje um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho do mercado brasileiro, tentar falar aí um pouquinho do dólar também, tá? Do petróleo e vamos que vamos. Vamos começar logo aqui pelo... Vai ser rápido o vídeo, tá? E no finalzinho, para quem não assistiu a última análise que eu fiz do Bitcoin, vou deixar aí no finalzinho do vídeo, beleza? Então, a gente estava comentando justamente por conta esse congestionamento aqui no BOVA11. Estou num gráfico aqui diário e a gente consegue perceber, né, que a gente tem aqui uma lateralização, né? Se a gente for pegar no que e colocar aqui essa expansão, como a gente sempre coloca, né? Vem aqui um ponto, esse ponto, para vir aqui, ó. A gente bateu ali, praticamente ali, até rompeu ali os 131,62. Só que aí começou a ficar andando de lado e a gente perdeu força, né, nessas regiões. Então fica muito claro aqui que o BOVA11 ele passou por um momento aqui que a gente chama de distribuição. E quando a gente consegue perceber e entender como é que funciona o OBV, a gente começa a perceber isso, né? Que aqui ele estava renovando os topos, né? E aí ele começou a ficar congestionado nessa região. Então, se eu for pegar aqui uma linha e traçar aqui no OBV desse último fundo e os últimos topos aqui, né? Então a gente ficou... Opa, peraí. Então a gente ficou andando lateral aqui por meados aqui de 14 de agosto e veio dar nessas duas aqui, ó, 19 e 20 de setembro, né? A gente começou já perdendo essas linhas. Na verdade, a gente começou a perder aqui, ó, 17 de setembro. Né? A gente já estava começando aqui a demonstrar fraqueza no BOVA11. Então o BOVA11, ele justamente, né, fez esse padrão aqui e agora ele está vindo... querendo vir aqui testar essas regiões de 124,69. E o que acontece? A gente tem um ponto muito importante no BOVA11 que temos que observar. De fato, eu acompanho pouca coisa aí do mercado brasileiro, não como eu não acompanhava antes, né? Como eu acompanhava antes, mas é porque, de fato, não estava mais interessado nisso, né? No mercado aqui em si. Não tinha mais interesse no mercado brasileiro. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Então, o que pode acontecer com o mercado agora, aí na semana, comecei na semana? Primeiramente, que a gente tem 2 dias interessantes, dia 19 e dia 20. Por que é interessante esses pontos? Esses 2 camaradas aqui, né? Então, a gente consegue perceber que a gente passou por um período de lateralização, e aí a gente teve 2 barras de ignição aqui, né? Dando realmente ignição a esse movimento aqui, que pode ser um movimento mais, de uma queda um pouco mais acentuada. Será que, de fato, a gente vai vir buscar outras regiões aqui? É isso que a gente vai perceber, né? É isso que a gente vai começar a falar agora aqui para vocês. E com o que eu vou falando aqui, vocês vão percebendo se isso tem possibilidade ou não. Então, assim, dia 19, geralmente, o que a gente faz? A gente pega aqui e marca esse candle. Geralmente, eu faço isso, né? Faço muito isso lá no Bitcoin. Então, aqui a gente tem uma coisa interessante. Então, a gente tem aqui, primeiro ponto, né? Então, esse candle aqui é 50% que está no 130. Só que no dia 20, a gente já abriu em queda livre, né? Então, aqui a gente aumentou mais aqui a pressão vendedora. Então, aqui a pressão vendedora que foi maior. E olha o OBV ela gritando, rompendo a VW, que é uma região de resistência, né? De suporte, na verdade. Ela perdeu essa região aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho outro ponto interessante, que é justamente aqui. E aqui, os 50%, está 128,42. Então, o que a gente entende com isso aqui? Então, momento de desova de posições, momento aqui de distribuição, e 2 barras de ignição, né, apontando aqui realmente para baixo, para tentar vir buscar 124,69. Então, isso aqui é uma característica muito forte aqui de distribuição mesmo, tá? E quando isso acontece, a gente tem que ficar, de fato, monitorando como é que o preço ele vai se comportar. Apesar que eu não estou traçado aqui a FIMATE nele aqui, né? Mas é como aconteceu desse dia aqui, ó, no dia 12 de junho. Então, 12 de junho aqui a gente teve uma atividade profissional elevada, né? A gente marcou, a gente ficou aqui com os pontos abaixo, aquilo que eu sempre falo no Bitcoin para vocês, que mesmo que a gente esteja abaixo de 50%, a gente não perdeu o preço médio. Ó, tentou uma vez, 2, 3, 4, 5, começou a subir, veio novamente aqui, como eu tinha falado para vocês, no último, acho que penúltimo vídeo que eu fiz sobre o BOVA11, que poderia vir buscar essa região aqui e subir, né? E foi justamente aquilo que aconteceu nessa região. E agora, o que a gente está vendo aqui é justamente isso aqui, só que agora nessa região e dando ignição.
né? Então a gente passou por um momento aqui de lateralização, né, de distribuição, e aqui não, a gente estava vindo de queda. Então é um pouquinho diferente. Então esse ponto aqui é um ponto interessante. Então, geralmente, o que eu faço nesses pontos? Eu vou pegar o maior, que seria no dia 20. Então aqui no dia 20, eu posso pegar aqui um canal paralelo. Geralmente faço isso aqui. Boto aqui, né? E faço isso. Pronto. Eu vou pegar até o último ali, para ficar legal. Pronto. Eu vou fazer isso aqui, tá? Então, esse aqui é um ponto interessante aqui para o bolo. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer justamente aqui. Eu vou pegar esse camarada, né? E vou traçar ele aqui, para a gente entender mais ou menos aqui onde é que está o 50%. E pronto, a gente encontrou 128,14. Então, 128,14 é um ponto interessante. Vamos lá. 128,14. Pronto, eu estou aqui dentro da região. Vou subir um pouquinho mais. Pronto, 128,17. Então, 128,17 é um ponto interessante. Então, vou tirar essa margem aqui, certo? E agora, o que acontece? A gente tem que perceber agora, o que a gente tem que perceber é como é que o preço ele vai se comportar aqui na segunda-feira. Então, na segunda-feira, pela configuração que a gente encontra, né? Que se encontra, na verdade, a gente está tendo aqui um indício mesmo de queda mesmo mais acentuada no Bovon 11. Então, segunda-feira, perdão, a gente vai ter que ver como é que vai ser esse fechamento. Então, amanhã a gente começa a ter uma certeza de como é que vai ser ele. Então, se amanhã o preço do Ibovespa ele ficar acima da região do 128,17, então a gente tem uma grande oportunidade aqui, nessa região, de fato, de ser aqui uma acumulação, não, uma absorção aqui nesse ponto. Pode ser. Então, se o preço ele ficar aqui acima de 128,17, é bom para o Bovon 11 a curto prazo, porque eu tenho mais de outros 50% passando nessa região. Então, o mercado aqui, se ele já ficar acima desses 50, já é bacana. Só que aqui ainda, nesse camaradinho aqui, eu ainda tenho ele empurrando para baixo. Então, o mercado pode vir buscar esse 50% aqui e ficar brincando nessas regiões aqui, até realmente, de fato, romper uma das regiões. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante a gente observar. Eu vou ficar acompanhando o Bovon por desencargo de consciência, né? Na verdade, né? Só por desencargo de consciência, porque para mim, isso aqui, para mim, na minha opinião, né? Eu vou esperar o mercado, eu tenho minha opinião, eu não vou dar minha opinião agora, mas eu vou esperar o mercado de segunda-feira, vou ver como é que vai abrir segunda-feira, e segunda-feira eu digo para vocês se é ou não é. Mentira, lógico que eu vou falar para vocês. Para mim, na minha opinião, isso aqui é queda, tá, galera? Para mim, isso aqui é queda. Então, eu tenho esse costume de sempre falar, porque realmente eu não ligo muito, tá? Se eu errar e tudo, essa parada toda, eu venho aqui e falo, galera, eu tô errado. Não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui, a configuração que a gente está fazendo aqui é uma configuração de queda. Só que não é só por conta da configuração de queda que a gente está fazendo que a gente vai chegar aqui, não, isso vai ser uma queda, não. Na minha opinião, é. Mas eu posso estar errado. Pode ser que na segunda-feira o mercado ele já abra com baita de um gap de alta, rompendo até esses 2,500, que seria perfeito, maravilhoso. Né? Porque o que acontece? A gente fez essa distribuição, tá claro aqui no ABV, claro que a gente fez uma distribuição no ABV, dando a ignição nessa região, aqui 2 barras vermelhas nessa região, então a gente está deixando esse range para trás. Então, aqui seria o 50% interessante, ali perto do 132. Então, por mais que o mercado ele comece a subir, ele pode bater nessa região e novamente querer cair, né? Para vir bater esses outros patamares. Então, é uma característica muito forte aqui de distribuição. Então, eu espero, né, na segunda-feira, vamos esperar para saber se o preço ele vai ficar acima de 128, para a gente tentar buscar aqui uns 50% aqui dessa barra, ou uns 50% no 132, para poder voltar e cair, ou não. Mas, na minha opinião, pelo ABV, o que pode acontecer aqui é o mercado ele abrir com gap, vir buscar essa região aqui e começar a ir renovando os fundos. Isso é o mais na cara de acontecer com o Bovon 11. Então, eu não estou pregando medo aqui para vocês no Bovon. Eu estou só falando aqui, de forma técnica para vocês, o que de fato pode acontecer com o Bovon. Então, vamos esperar a segunda-feira. Eu tenho minha opinião é de queda, mas vamos esperar a segunda-feira fechar para a gente entender se a gente vai ficar abaixo do 128,17 ou acima do 128,17. Isso é crucial para a gente saber para onde é que o mercado de fato ele vai. Tá? Se eu pegar isso aqui e colocar em um gráfico semanal,
você vai perceber, deixa eu botar aqui no diário, na verdade foi isso aqui, a visibilidade, eu vou botar no diário, eu vou querer só no diário, não vou tirar o semanal aqui, tá? E esse camarada aqui também, visibilidade, eu vou botar só no semanal. Beleza. Então, quando eu tirei os 50, que não era para tirar, né? Peraí. Não, eu fiz foi tirar sem querer. 128,17, né, galera? Pronto, 128,17. Aqui eu tenho que visibilidade. Pronto. Beleza. E aí, quando eu boto aqui no gráfico semanal, a gente consegue, a gente não leva para lá. Uai, eu não fiz isso, galera? Não é para aparecer. Pera aí, galera. Não é para aparecer em semanal, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Entendi. Acho que era outra que tinha. Beleza. Então, perdão. Então, no gráfico semanal, o que a gente consegue perceber aqui é o seguinte. No gráfico semanal, a gente está perdendo essa barra aqui, ó, que é justamente essa barra do dia ali da semana 12 de agosto. 12 de agosto aqui nessa semanazinha. Então a gente começou a perder, cara. A gente já perdeu a região de 128,89, que é uma região importante. Está baixo, cara. A gente está baixo. Ou seja, a gente está no limite do limite. Limite do limite aqui. Se eu pego aqui uma dívida e marco esse ponto, eu vou ver que eu estou perdendo o preço médio. Veja que ele segurou aqui, mas aqui eu estou perdendo o preço médio. Então isso não é legal. Isso não é legal. Então, por essa configuração lá no gráfico diário, que eu acho que o mercado aqui, na minha opinião, ele é de queda para a semana. Vamos ver como vai ser o fechamento aí de segunda-feira. Quando eu venho aqui no meu ABV, o que eu tenho? Eu tenho aqui esse ponto, que foi o maior ponto aqui, eu tenho esses dois pontos aqui ligados aqui. Então, o mercado, ele tem margem ainda para vir buscar a VW e buscar esse ponto aqui. E aqui é muito importante, porque ou bate nessa região aqui, ele rompe, vem com tudo, ou ele vai bater aqui e vai começar a retomar novamente aqui o fluxo comprador. Isso aqui no ABV, tá bom? Então, assim, na minha opinião, aqui o mercado, tanto no gráfico diário como no gráfico semanal, ele fez uma configuração aqui muito, né, muito estranha, cara, que não, sinceramente, não dá para acreditar aqui que a gente vai ter altas agora aí nessas semanas, né? Então, vamos ver. Outro ponto é que esse pontinho aqui a gente não conseguiu renovar, tá? Esse aqui foi o último topo que o mercado fez, que foi justamente esse aqui. Então, tá vendo que a gente teve um OBV que foi positivo, mas o último topo, que foi aqui, né? Pode ver que esse topo aqui ficou mais baixo, ele caiu, veio mais baixo aqui, deu uma quedinha. Novamente, a gente nem chegou a encostar perto do último topo, ou seja, a gente está vendo aqui uma fraqueza, e novamente caindo. Então, esse ponto é um ponto, para mim, ideal, um ponto muito importante. Então, no semanal, a gente está perdendo. Então, o risco do mercado vir buscar VW é muito forte. E se a gente perde esse ponto, né? Se a gente perde esse ponto aqui, a gente vai começar a querer vir buscar a próxima região. Estaria aqui nesses pontos aqui, ó, de 117,84, então 128,89 no BOV. Então, aqui seria um ponto ideal aqui para o BOV 11 vir buscar essa região. Será que vai? Vamos observar como é que vai se comportar aí o gráfico diário. Então, a gente tem tudo aqui no gráfico diário, ou segunda, ele vai com tudo para cima aqui, rompendo 128 aqui, ou já era. Se ele fechar aqui na segunda-feira abaixo do 128, a grande chance do primeiro alvo do BOV 11 é 124,69. Tá? Esse aqui seria o próximo ponto aqui. Porque ele defendeu duas vezes nessa região, que foi aqui no 5 de agosto e aqui no dia 6 de agosto. 6 de agosto ele fez até um candle interessante, mas ele não teve tanto volume aqui como esses aqui, beleza? E a gente não renovou esse fundo. Esse fundo aqui seria interessante, ó. Se eu for marcar aqui uma linha aqui, ó, seria interessante esse fundo. Então vamos esperar para saber como é que realmente vai fechar. Então a gente tem uma grande chance aqui de realmente aqui o BOV 11 ir para baixo, galera, tá? É uma situação aqui que a gente observa, né? Isso aqui acontece diretamente. Cara, isso aqui acontece direto lá no BOV 11. No BOV 11 não, lá no Bitcoin, né? Direto a gente faz essas gracinhas aqui, a gente faz essas marcações. Então, assim, na minha opinião, o BOV 11 no gráfico diário,
a gente está rompendo um ponto, né, interessante, que foi o ponto 19, a gente está rompendo o OBV, e geralmente quando eu vejo um OBV descendo rompido, a gente tem quedas grandes. Só vou pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então aqui, o mercado estava ali em cima, aqui, ó, nesses pontos, o mercado ele perdeu o OBV. Tá vendo aqui? Ele traçou, né, ele rompeu essa linha da VW, ficou vermelha. Olha a queda que a gente teve no Bova 11. Até que ele chegou lá no fundão ali e tudo, aí começou a subir. Então, esses pontos, nota aqui também, perdeu aqui, caiu, novamente, perdeu, caiu. Então, esses pontos aqui, vamos ver de queda mesmo, acentuada. Vamos ver aqui, outra queda acentuada aqui, ó. Perdendo, nesse ponto que a gente começou a perder, queda. O mercado até ele andou lateral aqui, né? Nesse ponto é interessante, né? Porque o mercado ele andou, fez esse último fundo aqui, até tentou romper, não conseguiu, mas queda aqui para o mercado também, né? Então, tá nessa, tá perdendo novamente aqui, tá perdendo com uma folga bem grande. Então, no gráfico semanal também, vamos ver como é que vai fechar o próximo. E já vai fechar aqui, já fechou na verdade, né? Então, aqui na segunda a gente já começa a abrir aqui e vamos ver para onde a gente vai abrir, né? Então, no semanal é a mesma coisa. Então, no semanal aqui, quando a gente tem uma queda, isso aqui eu tô falando de gráfico semanal, aqui, ó, perda ali do ponto, ali do OBV, OBV renovando os fundos, quedas aqui no Bova 11. Né? Então, aqui foi lá no Corona. Engraçado que no Corona, olha aqui, a gente começou a andar lateral, se eu fosse puxar aqui, ó, começou a andar lateral, não perdendo, tal, tranquilo. A gente tem uma linha de tendência aqui de alta nessa região, só que aqui ele já começou a perder, nesse ponto que ele já começou a perder o OBV, até que ele fez esse fundo bonito aqui, e a gente tem essa linha, que é justamente aqui, foi feita no dia 16 de março de 2020. Então, a gente está acompanhando aqui o preço médio de quem comprou aqui nessa região. Então, o mercado bateu 1, 2, 3, 4 vezes nessa região, né? 4 vezes no gráfico semanal, e atualmente, quem comprou lá nesse dia, está no 102,67. E quem comprou aqui nessa região aqui, né? Que é 15 de maio de 2023, a região está no 117,84, certo? Beleza? Então, é isso que eu espero aí pro Bova 11. Na minha opinião, é que ela é pro Bova 11, tá? Nas semanas. Então, vamos ver como é que vai se comportar. Mas, como eu estou falando para vocês, tudo vai, né, confirmar, tudo vai ser confirmado na segunda-feira. Assim que o mercado abrir, vamos ver como é que vai, de fato, abrir esse candle aqui, né? Se ele vai ficar acima do 128 ou ele vai continuar abaixo ali do 127,87. Então, os próximos alvos aqui do Bova, se de fato acontecer, é 124,69. E quem sabe vir buscar novamente essa região aqui de 117,62, né? 117,62 para cá. Beleza? É isso que eu espero aí pro Bova 11, certo? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente aqui no petróleo para ver como é que tá. O petróleo, vamos ver no gráfico semanal. O petróleo já tem as marcações certinhas na Finmate, né? O petróleo ele chegou ali a bater 70,17. Vamos ver como é que tá o OBV. O OBV dele ainda tá negativo, né? A gente pode ver que a gente traçou daquele último topo ali do OBV, bateu nessa região aqui, começou a renovar. E agora, né, eu fiquei até um pouquinho com o pé atrás no petróleo, porque nessa semana aqui a gente fez um candle interessante e a gente até ficou positivo, só que depois a gente, né, caiu tudo aqui, né? Caiu tudo, não fez mais volumes grandes aqui no petróleo. Aí o petróleo foi lá, bateu a mínima de 68,68 e já está querendo retomar aqui esse fluxo, né? Só que agora eu tenho aqui uma grande região, né? Que é na região de 78,94 aqui na semana. Semana aqui, vamos ver como é que vai ser. O mercado ele tem que romper essa estrutura aqui, ó. A gente tem essa estrutura de queda. Então, o mercado ele tem que bater. Essas regiões são regiões importantes aqui para o petróleo. Então, o petróleo, como ele fechou a semana já acima de 70,12, a maior tendência é de vir buscar 77,06, né? Então, a frequência que eu falo sempre lá no Bitcoin, a frequência do mercado é ele brincar entre a região de 77,06 a 70,12. Então, essa é a frequência aqui do mercado ficar brincando nessas regiões. São regiões importantes aqui no petróleo, beleza? Galera, eu ia falar mais sobre realmente, de fato, o Bova 11, né? Ibovespa. Vamos ver aqui rapidamente aqui como é que tá. Cadê você? O dólar. Vamos ver como é que tá o dólar aqui também nessa região. O dólar tem uma situação bacana, cara. Olha só. A gente ligou esses pontos aqui também. Tá muito perto da VW, cara. Isso aqui eu tô com o gráfico semanal. Tá muito perto da VW.
Então, geralmente, quando o mercado ele bate nessas regiões aqui, ele tende a subir, ele tende a recuperar, né? E aí o preço médio dessa galera continua passando aqui nessas regiões. Então, isso aqui é um grande arrastador de tendência. E aí, quando a gente perde esse ponto, né, de fato ele vem aqui baixo, perde, fica abaixo da VW, já é um grande indício aqui para a gente vir buscar os próximos alvos, né? Então, aqui, de fato, o Bol11 não, de fato aqui meu Deus do céu. De fato aqui o dólar, ele bateu em regiões aqui, chegou na mínima de quanto, cara? Chegou na mínima ali, né, de 5,37. Né? Então aqui a gente deixou aqui grande sombra na região de 5,48 e aí fechou acima desse 5,48, tá? 5,52. A gente tem um baita de um candle nessa região aqui, mas a gente não tem tanto volume envolvido, né? A gente tem aqui as marcações nessas regiões. Então a gente, como está dentro, né, praticamente dentro dessa região de 5,48 e o OBV praticamente dentro nessa região, então por isso que a gente teve essa retomada aqui, né? A gente chegou a bater aqui nessa semana, bater ali 5,40. E aí retornou tudo, né? Retornou tudo aqui no gráfico semanal. Isso aqui é muita coisa no semanal. Só que olha só, a gente está bem perto da VW. E como eu falo para você, bateu nessa região aqui, ó, a tendência maior é do mercado estar mais recuperado nessas regiões, certo? Então essa região aqui é importante aqui pro dólar, beleza? Então, galera, é isso. Era uma análise super rápida aqui, mais voltada para o Bol11 mesmo, de fato, né? Bol11, daqui a pouco eu vou marcar lá a fermente nela para dar uma olhadinha como é que tá a situação. Mas aqui, cara, não preciso de muito dados para observar essa movimentação aqui do Bol11. Então, de fato, eu não sei o que está acontecendo aí na economia e tudo, mas eu sei que está um pouco bagunçado, mas de fato eu não estou muito ligado, né? Mas não sei se aconteceu alguma coisa também, não, realmente de fato eu não sei. Mas vamos ver. Então, essa semana aqui foi uma semana que fechou muito negativo, é um fechamento abaixo desse ponto de 128, não é bom. Então a gente corre um sério risco aqui do mercado vir buscar novas mínimas aí no Bol11 aí, a curto prazo, tá bom? E a longo prazo também. E aí no gráfico diário, vamos esperar de fato esse testezinho aqui, né? Vamos ver se realmente a gente vai fechar abaixo de 128 mesmo, para vir buscar essas próximas regiões aqui, beleza? Galera, então é isso. Falei até demais, 22 minutinhos de vídeo, né? Só para falar do Bol11. Mas é isso. Espero que tenham gostado do videozinho aí. É só uma atualização do mercado. Tamo junto. Vou deixar aqui para vocês agora, para quem a gente é mais ativo lá no Bitcoin. Então, para a galera que ainda não assistiu, vou deixar aqui para vocês aqui, né, no cardzinho. Vão lá, assistam, comentem se vocês acham que o Bitcoin realmente pode e tem a possibilidade de bater 300k. Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos.